Olá, queridos! Espero que vocês estejam bem. Hoje nós iremos terminar o nosso módulo de ecologia com a aula de relações ecológicas. Então, essa é a nossa última aula aí de ecologia. Particularmente, relações ecológicas é o tema que eu mais gosto dentro da ecologia. Eu acho muito interessante, acho muito bonito e espero que vocês gostem também. Então, gente, como diz o próprio nome, a gente vai estar estudando aí como os organismos interagem, né? Como eles se relacionam, relações ecológicas. E aí a gente consegue classificar as interações em duas formas, né? Ou nós temos relações intraespecíficas, ou nós temos relações interespecíficas. Como está no nome, intra é dentro, específica relativa à espécie. Então, as relações intraespecíficas são as relações que acontecem entre indivíduos da mesma espécie. Aqui eu gosto de usar Procurando Nemo como exemplinho, né? Porque Procurando Nemo é um filme incrível da Disney. Eu imagino que todo mundo aí já deva ter assistido. Eu, pelo menos, quando eu era criança, eu assistia muito, eu amava. E depois que eu fiz biologia, eu continuei gostando mais ainda do filme, porque a galera da Disney aí realmente deu uma estudadinha pra fazer o filme, assim, tem umas boas referências de biologia, eu gosto muito. E aqui a gente tem um exemplinho de relação intraespecífica do filme, né? O Marlin com o Nemo, que são dois peixes palhaços juntos aqui interagindo. Então isso aqui é uma relação intraespecífica, porque são dois indivíduos da mesma espécie. Já as relações interespecíficas, inter é entre, específicas relativa à espécie. Então é entre indivíduos de espécies diferentes, entre espécies, né? E aí, ainda em Procurando Nemo, a gente tem lá o Marlin com a Dory, que são peixes de espécies diferentes interagindo aqui. Então, isso aqui é uma relação interespecífica. Se a gente parar para pensar que eles também estão interagindo com águas vivas aqui, que são animais aí de outro filo, né? Isso aqui é cordado, são peixes, né? E esses aqui são quinidários, então também a gente tem uma outra relação interespecífica aí rolando com os três nesse momento, né? Porque são todos indivíduos de espécies diferentes. Uma outra forma que a gente tem de classificar as interações, as relações ecológicas, é através de relação harmônica ou relação desarmônica. Bom, quando eu falo harmônico, dá a impressão de que é algo bom, né? E é isso mesmo, uma relação harmônica é uma relação em que nenhuma das partes envolvidas nessa relação recebe um prejuízo. Ninguém aí está sendo prejudicado. Então, relação harmônica é uma relação que não. Relações harmônicas são relações que não causam prejuízo a nenhuma das partes envolvidas nessa relação. Então, ou é uma relação mais, onde os dois lados saem ganhando, ou é uma relação mais zero, onde um lado sai ganhando e o outro não sai nem prejudicado nem ganhando. Tá tudo bem, né? E aí, dentro das relações harmônicas, nós temos as relações harmônicas intraespecíficas, ocorrendo dentro da espécie, que são sociedade e colônia, e a gente tem as interespecíficas, que acontecem entre espécies diferentes, que a gente teria aí o mutualismo, a simbiose, a protocooperação, o comensalismo e o inquilinismo. A gente vai ver todas essas relações ainda na aula de hoje. Já as relações desarmônicas, como diz aí o próprio nome, são as relações que não apresentam harmonia, né? Então, alguma das partes envolvidas na relação desarmônica vai ser prejudicada nessa relação. Então, relações harmônicas são as relações que causam prejuízo a pelo menos uma das partes. Podem ser as relações mais-menos, onde uma das partes saem beneficiadas, mas a outra sai prejudicada, portanto, é desarmônica. Ou menos-menos, que é quando as duas saem perdendo aí por estarem interagindo, ou zero-menos, onde uma tanto faz, tanto fez, não está nem perdendo nem ganhando, e a outra está perdendo, certo? Dentro das relações desarmônicas, nós temos as relações desarmônicas intraespecíficas, aquelas que acontecem entre indivíduos da mesma espécie, que seria aí a competição e a predação. Quando o indivíduo preda alguém da própria espécie, a gente chama, na verdade, essa predação de canibalismo, né? Mas não deixa de ser uma predação. E as relações desarmônicas interespecíficas, que, como está no nome, né, são relações desarmônicas entre espécies diferentes, que aí a gente teria também a competição, também a predação, só que agora com espécies diferentes se predando, né? Não é mais canibalismo.
parasitismo e amensalismo. Novamente, nós vamos ver todas essas relações ainda na aula de hoje. Vamos começar então falando de uma relação intraespecífica dentro da espécie e que é harmônica, que é a sociedade. Então, gente, a sociedade é quando a gente tem indivíduos da mesma espécie que se mantêm anatomicamente separados, então cada indivíduo é fisicamente separado um do outro, né? E que cooperam entre si por meio de divisão de trabalho, certo? Então, por exemplo, nós temos uma alcateia de lobos ou uma colmeia de abelhas. As duas são sociedades, porque cada indivíduo aqui, olha, é individualizado. Aqui eu tenho um lobo, aqui eu tenho outro lobo, eles não são grudados fisicamente. E eles cooperam entre si, a gente tem o alfa lá, né? Eles cooperam entre si para dividir tarefas ali e assim todo mundo se beneficiar, todo mundo se proteger e viver harmonicamente. É mais vantajoso para esses indivíduos viverem em sociedade do que viverem isoladamente, certo? A gente tem a sociedade que nós chamamos de isomórficas, em que os indivíduos são fisicamente iguais, e heteromórficas, no quais os indivíduos são fisicamente diferentes. Morfo é morfologia, o formato. Iso, igual. Então, a alcateia é um exemplo de indivíduos que são isomórficos, né? Porque a gente percebe aqui que os lobos, apesar de eles terem as variações de cor de pelo, um pouquinho de tamanho e tudo mais, eles são todos mais ou menos parecidos, né? A sociedade humana, ela é uma sociedade isomórfica, porque não existe indivíduos que são grotescamente diferentes um do outro, que desempenham funções diferentes por conta de sua forma na nossa sociedade. Todo mundo tem as mesmas capacidades aí, com uma determinada variação dentro da nossa espécie, né? De tamanho, cores e, enfim, a gente tem uma grande variação de indivíduos na nossa espécie, certo? Mas essa variação, ela não vai dizer a respeito nas capacidades de cada um desses indivíduos da nossa espécie, certo? Não são variações que são grotescas, que você pensa, nossa, aqui a gente tem um indivíduo que é extremamente forte, muito mais forte do que os outros, porque ele vai fazer a função de proteger a nossa espécie. Não, a gente não tem especialização pela forma na nossa espécie, né? Todo mundo tem capacidades semelhantes. Já as sociedades heteromórficas, hetero é diferente. Morfo, forma, formato, né? Então a gente está falando de indivíduos que têm formas diferentes e essas formas refletem as funções que eles desempenham naquela sociedade. Isso acontece com as abelhas, né? Então, olha, uma abelha rainha ela é fisicamente diferente de uma abelha operária, que é fisicamente diferente de um zangão. E eles possuem atividades diferentes, né? Separadas aí por conta dessa forma. Então, a abelha rainha ela é grandona e ela é quem vai botar o ovo sempre. Ela é responsável por fazer a reprodução da colmeia. A abelha operária é pequenininha e são numerosas. São elas que vão fazer tanto o cuidado da prole, da rainha, quanto o forrageio, né? E buscar alimentos aí, o pólen, etc. das plantas. Já o zangão é um meio termo aí de tamanho, né? E ele tem a função reprodutiva de fecundar a rainha e também de guardar a colmeia. Então, a forma e a função dos indivíduos diferem. Então, isso aqui é uma sociedade heteromorfa. Forma e função estão relacionadas e os indivíduos são fisicamente muito diferentes entre si, tá? E aqui é relevante a gente falar sobre o que é eu-sociedade. A eu-sociedade é o maior nível de organização social possível que a gente encontra na biologia. Nós, seres humanos, não somos eu-sociais, vocês vão ver por quê. Bom, primeiro porque para uma sociedade ser eu-social, ela tem que ser heteromorfa, e nós não somos heteromorfos. Nós somos todos meio parecidos, apesar da diversidade aí que a gente encontra dentro da nossa espécie. Somos todos semelhantes fisicamente, né? E temos igual capacidade de desempenhar todas as funções. Então, nós não somos heteromorfos, certo? Já as abelhas são. Além disso, uma eu-sociedade apresenta sobreposição de gerações. O que significa? Que uma geração convive com a outra. Então, a geração dos nossos avós convive com a geração dos nossos pais, que convivem com a geração dos filhos dos nossos pais, que somos nós, que talvez vão conviver aí com os nossos filhos, caso a gente venha ter filhos aí. Então, percebam que
a gente tem sobreposição de gerações, idades diferentes, de fases reprodutivas diferentes, vivendo juntas numa sociedade. Nós temos essa característica, as abelhas também, mas nós não somos heteromórficos, portanto, nós não somos eusociais. Para ser eusocial, tem que ter todas essas características que eu estou falando agora, não somente uma delas, né? Então, a gente até tem sobreposição de geração, mas nós não temos heteromorfia. Além disso, na eusociedade existe divisão de trabalho, então cada indivíduo é especializado em fazer um trabalho, o que é condizente com o fato de eles serem heteromórficos, né? E as castas são intransferíveis. Então, ai, perdão, gente. Então, isso significa que o trabalho que o indivíduo desempenha no começo de sua vida sempre será aquele trabalho para sempre e nunca vai mudar. Então, uma abelha rainha sempre será uma abelha rainha, ela nunca vai ser uma abelha operária. Assim como uma abelha operária nunca será uma abelha rainha. Elas nascem de uma forma, desempenham aquela função para o resto de sua vida e morrem dessa forma. Então, novamente, não é algo que nós encontramos na nossa sociedade. Culturalmente, a gente até pode encontrar isso em algumas sociedades humanas, mas biologicamente não existe uma restrição que impeça a gente de fazer coisas, desempenhar funções diferentes ao decorrer da nossa vida, né? A gente não tem castas intransferíveis biologicamente falando. Por isso, também não nos enquadramos em eusociedade, porém as abelhas sim. Além disso, uma outra característica que nós temos na eusociedade é cooperação no cuidado da prole. O que isso significa? Que não vai ser somente a mãe que vai cuidar de seus filhos. Outros indivíduos naquela sociedade vão ajudar a cuidar dos filhos daquela mãe. Cooperação no cuidado da prole. Prole são os filhos, né? Isso acontece também com a espécie humana, né? A gente sei lá, as avós ajudam às vezes as mães a cuidarem dos filhos, a gente tem babás, existe uma divisão de trabalho aí para cuidar dos filhos que não fica restrito somente aos pais daquele filho, né? E isso acontece com as abelhas também. Então, é o que eu tinha falado para vocês. As operárias, elas, além de buscar comida, ser uma das funções que elas fazem, elas também cuidam da prole, dos ovinhos e das larvinhas da abelha rainha. É a função das operárias isso, tá? Por fim, quem que possui todas essas características e, portanto, é eusocial? As abelhas, as vespas, as formigas e os cupins. Então, são todos os insetos que nós chamamos de himenóptera. Esses animais aqui, quer dizer, os cupins não são himenópteras, mas as formigas, as vespas e as abelhas formam os himenópteras e todos eles são insetos, são artrópodes e insetos. Então, a eusociedade a gente só encontra na natureza dentro dos insetos e predominantemente dentro de um grupo de insetos que a gente chama de himenóptera. Já a colônia, gente, também é uma relação intraespecífica, benéfica para todo mundo, mas diferentemente da sociedade, na colônia nós temos os indivíduos associados anatomicamente, ou seja, eles estão grudados um no outro, eles não são individualizados, separados 100% como acontece numa alcateia, como acontece numa colmeia, onde cada um vai para onde quiser. Na colônia, os indivíduos estão grudados um no outro. E aí, eles podem se apresentar de uma forma semelhante, que são as colônias isomórficas, né? Iso igual morfo, forma. Ou eles podem ter diferenciação corporal de acordo com a atividade que eles desempenham, que é o que a gente chama de polimórficas. Vou explicar. Então, gente, as colônias a gente observa principalmente nos quinidários, né? Que são as águas vivas dos corais. Então, repara, ó, aqui a gente tem vários corais, né? E cada coisinha redondinha dessa aqui, ó, cheia de tentáculozinho, cada bolotinha dessa aqui é um indivíduo, tá? Um pólipo que a gente fala. São vários e vários pólipos grudados fisicamente aqui, ó, no substrato que eles compartilham. Então, um tá grudadinho no outro. O corpo de um tá fundido no outro. Então, eles são uma colônia. E reparem que todos eles são iguais, né? Todos eles são esses vários tentáculozinhos amarelinhos aqui. Todos eles são idênticos. Portanto, eles são uma colônia isomórfica. Já na colônia heteromórfica acontece na caravela, gente. Olha, que loucura esses animais, né? Porque isso aqui é uma colônia. Então, a gente tem um grande pólipo que se diferencia, como se fosse uma anêmona, né? Um grande pólipo se diferencia numa bolsa cheia de ar. Então,
a gente chama esse pólipo de pneumatóforo, porque a função dele é fazer todo o resto da colônia flutuar. Então, isso aqui é um indivíduo só. Muito doido, não é? É até difícil de imaginar, mas é isso. E aí, ó, reparem que a gente tem tentáculos de diferentes comprimentos aqui na caravela, né? O detalhe é que esses tentáculos não são tentáculos. Esses tentáculos, cada um deles são um indivíduo, é um pólipo diferente. E aí nós teremos esses mais curtinhos aqui em cima, que são o que chamamos de gonozoides, que, como gono é gônada, né? Então, são os indivíduos que vão produzir aí os gametas para essa espécie continuar se proliferando, se reproduzindo. E a gente tem os gastrozoides, que são um pouquinho mais compridinhos, que estão junto aqui com os gonozoides, que são os pólipos especializados em fazer a digestão do alimento. Nós temos dactilozoides, que são esses mais compridos. Dáctilo lembra dedo, né? Então, são os dedos compridos aqui, né? Que são os pólipos para localização e apreensão das presas. Então, isso aqui está cheio de célula urticante que vai ferir, vai imobilizar, vai queimar a presa e permitir a captura dessa presa. E a gente tem esses tentáculos ainda mais compridos aqui, que são para proteção da colônia, também cheio de células urticantes. Urticantes aqui que coçam, fazem queimadura, cheio de toxinas que vão envenenar aí, seja lá o que encostar nesses tentáculos. Então, isso aqui é um exemplo de uma colônia em que cada indivíduo dessa colônia é altamente especializado. Eles mudam muito a sua forma para se especializar em diferentes atividades. Muito doido, né? Então, isso aqui é uma colônia polimórfica, porque os indivíduos apresentam muitas formas diferentes e especializadas em diferentes funções. Agora, gente, vamos começar a falar das relações interespecíficas, ou seja, entre espécies diferentes. A primeira relação que eu vou falar para vocês é o mutualismo, que é uma relação que ela é benéfica para ambas as partes que participam dessa relação. E ela tem uma característica aí que ela é uma relação obrigatória. O que isso significa? Que os indivíduos que se relacionam de forma mutualística, se eles não estiverem juntos, eles não sobrevivem. Então, é uma relação obrigatória para a sobrevivência desses indivíduos. A gente tem 3 tipos de mutualismo. O mutualismo trófico, onde ambas as espécies que participam dessa relação estão ganhando nutrientes. Então, o benefício que elas têm de interagir é ganhar alimento. A gente tem o mutualismo defensivo, onde uma espécie ela vai ganhar proteção enquanto a outra está fornecendo nutriente. E a gente tem o mutualismo dispersivo, onde uma espécie vegetal ganha dispersão do seu pólen para reproduzir-se, ou as sementes, né? Enquanto que a outra espécie envolvida, que é uma espécie animal, e ela ganha nutrientes. Então, olha aqui, ó. Aqui no exemplo do mutualismo defensivo, nós temos que várias plantas possuem associação com formigas. Por quê? Porque essas formigas elas vão ganhar alimento dessa planta e quando elas vivem nessa planta, elas vão proteger essa planta de organismos que venham predar ou parasitar essa planta, né? Então, por exemplo, pulgão parasita a planta, ele vai lá e fica sugando os nutrientes, a seiva da planta. Quando a formiga que vive nessa planta, ganhando alimento dessa planta, encontra o pulgão, ela vai lá e tira o pulgão dali, joga ele fora, expulsa ele daquela planta. Então, a formiga está protegendo a planta e a planta está dando nutriente para essas formigas. Normalmente, essas plantas têm glândulas com néctar para essas formigas se alimentarem. Então, a planta está dando alimento para a formiga, está produzindo um néctar para dar alimento para a formiga, e a formiga está defendendo essa planta de qualquer organismo que venha ali predar ela, parasitar ela, joga aquele organismo fora, manda ele para fora. Beleza? Já o mutualismo dispersivo aqui é o exemplo das abelhas com as flores, né? Então, as abelhas vão lá, elas se alimentam do néctar que essas flores produzem, pode ser do pólen também, e aí elas grudam um monte de pólen nos pelinhos dela, né? A abelha ela fica cheia de pólen grudado nela. E quando ela vai para uma outra flor pegar mais comida nessa outra flor, ela tá levando os pólens da primeira flor que ela visitou. E esse pólen vai fecundar a próxima flor que ela for visitar. E dessa forma, a abelha está ajudando aí na reprodução das flores, né? Então, as abelhas, elas não vivem sem as flores.
E as flores, elas não vivem sem as abelhas, porque olha só isso aqui, que loucura. As abelhas, elas são responsáveis pela polinização de 70% das culturas agrícolas. E olha só as amêndoas, 100% da polinização das amêndoas é realizada por abelhas, ou seja, se não tem abelha, não tem amêndoa. Mesma coisa com as maçãs, gente. 90, ó, maçã, mirtilo, 90% das maçãs e dos mirtilos são polinizados pela ação de abelha. E aí a gente tem 48% do pêssego, 27% da laranja, 18% do algodão e 5% da soja, que apesar de serem em menor quantidade, ainda é muito significativo. Por isso, gente, que toda essa discussão sobre a importância das abelhas tem surgido aí nos últimos anos com a aprovação dos agrotóxicos que a gente está tendo por parte do governo, que acaba matando essas abelhas, e aí isso traz um impacto ecológico, porque as abelhas elas são mutualísticas com as plantas, as abelhas dependem das plantas para sobreviver e as plantas dependem das abelhas para se reproduzir. Isso também traz um impacto econômico para a gente. Por quê? Porque se a gente não tem abelha polinizando, a gente não vai ter aí nossos cultivos de amêndoas, de maçã, de mirtilo, vai ter aí um prejuízo muito grande no cultivo de outras espécies vegetais. Então, as nossas plantações, na verdade, elas dependem da polinização das abelhas para que as plantações continuem aí crescendo, que as plantas continuem se reproduzindo. Então, isso é um problema muito sério, a gente tem sim que tomar cuidado e lutar pela preservação das abelhas, que são seres aí muito importantes para a existência da nossa economia aí agrícola e para a existência de várias espécies vegetais, certo? Agora, gente, vamos falar da simbiose. A simbiose é um tipo especial de mutualismo, né? Ou seja, uma relação benéfica para indivíduos de espécies diferentes, mas que dessa vez eles têm associação física, eles são grudados um no outro, tá? Então, um exemplo de simbiose muito importante que eu comentei com vocês na aula passada, para quem não lembra, vai lá dar uma olhada no ciclo do nitrogênio da aula passada, é a relação entre as plantas leguminosas e as bactérias do gênero Rhizobium, que vivem em suas raízes, em nódulos da raiz da leguminosa. Então, gente, isso aqui é uma relação do tipo trófica, porque os dois ganham nutriente, né? A planta produz seus açúcares lá na fotossíntese e compartilha esses açúcares com as bactérias que vivem em seus nódulos, e as bactérias fixam o nitrogênio e compartilham esse nitrogênio com a planta na qual elas estão vivendo. Então, uma relação em que os dois ganham nutrientes. Um outro exemplo clássico que a gente tem de simbiose são os líquens. Os líquens são associações entre fungos e algas. Os fungos oferecem proteção para essas algas, né? Porque os fungos eles conseguem reter umidade e abrigar essas algas dentro deles. As algas são muito dependentes aí de umidade, né? De água. As algas são muito dependentes de água. Nossa, essa frase é meio difícil de falar. E as algas, por sua vez, são seres fotossintetizantes que vão produzir açúcares e compartilhar com o fungo no qual elas estão vivendo. É muito doido aqui os líquens, porque é uma relação tão íntima que quando o fungo produz seus esporos para se reproduzir, junto com os esporos é disperso um pedacinho de alga, porque assim as espécies elas se reproduzem juntas e elas sempre estão juntas. Então, uma relação muito obrigatória. E apesar de ser duas espécies diferentes compondo aí o líquen, na biologia é muito comum que a gente dê um nome só para cada tipo de líquen, porque aquela espécie de alga sempre estará relacionada com aquela espécie de fungo, formando quase que uma espécie só, de tão íntimo que é a relação, de tão íntima que é a relação entre essas duas espécies. Elas realmente não sobrevivem nem se reproduzem uma sem a outra. Muito louco também, né? Muito bonito. E um outro exemplinho clássico que a gente tem aí são os cupins, que são animais que se alimentam da madeira. E, gente, uma coisa sobre os animais é que eles não possuem celulase. Toda vez que vocês ouvirem ase é enzima. Celulase é enzima que digere celulose. Os animais não têm celulase.
Porém, alguns animais comem muitas coisas vegetais e aí eles precisam digerir a celulose para obter nutrientes a partir dessa celulose, né? E os cupins que basicamente comem madeira, estão comendo um monte de celulose, eles têm lá no intestino deles protozoários e bactérias também, que por sua vez conseguem digerir a celulose. Então, os protozoários e as bactérias que vivem lá dentro, eles se alimentam do alimento do cupim, então eles estão ganhando aí o alimento do cupim, além deles estarem abrigados também dentro do cupim. E o que sobrar da digestão por parte desses protozoários acaba sendo absorvido aí pelo cupim. Então, quem faz a digestão da celulose para o cupim são os protozoários. Isso também acontece com os seres ruminantes, que são as vacas, por exemplo, né? Que eles ficam comendo grama lá e outros vegetais folhosos ricos em celulose o dia inteiro, mas são animais, não conseguem digerir a celulose, portanto, no estômago dos seres ruminantes, a gente tem um monte de protozoário e bactéria que vão fazer a digestão dessa celulose para os animais, tá? Agora vamos falar do gráfico do mutualismo e da simbiose. Gente, então aqui a gente tem, olha, um gráfico de quando as espécies compartilham o mesmo hábitat, quando elas estão juntas, né? Então, a espécie A e a espécie B, quando elas são mutualísticas ou simbióticas, que é um tipo de mutualismo, né? As duas, ó, crescem juntas e prosperam juntas, porque as duas estão ganhando nessa relação, né? Já quando a gente tem esses indivíduos separados, né, em lugares diferentes, a gente percebe que esses indivíduos entram em declínio, eles não conseguem sobreviver separadamente, eles chegam até a extinção caso você separe as partes dessa relação, certo? Agora, gente, vamos falar da protocooperação. A protocooperação, ela é muito parecida com o mutualismo. Por quê? Porque ela é uma relação interespecífica entre indivíduos de espécies diferentes, né? E que ela é benéfica para esses indivíduos. Porém, diferentemente do mutualismo, essa relação não é obrigatória. Então, é um mutualismo facultativo, em que os indivíduos escolhem ou não estar juntos ali, eles não precisam estar juntos. O exemplo clássico de protocooperação que a gente tem é o dos peixes palhaços, né? Vivendo ali na anêmona, um quinidário. Os tentáculos da anêmona são urticantes, tá cheio de quinidócitos ali, células que produzem as toxinas dos quinidários, né? E os peixes palhaços, eles conseguem viver entre esses tentáculos porque eles produzem um muco que reveste o corpo deles. E dessa forma, eles conseguem abrigo e proteção na anêmona. Por quê? Porque nenhum predador vai conseguir entrar ali na anêmona para pegar o peixe palhaço e sobreviver, né? O predador vai ficar imobilizado, vai receber um dano aí, né? Então, os peixes palhaços, eles ganham proteção. E a anêmona, ela ganha nutrientes. Primeiro, porque o peixe palhaço atrai esses predadores para a anêmona. Segundo, gente, porque o cocôzinho do peixe palhaço tem nutrientes, né? Porque afinal, fezes têm nutrientes que não foram absorvidos ali pelo trato digestório daquele animal. E aí, o peixe palhaço morando na anêmona faz o cocôzinho na anêmona. Consequentemente, a anêmona consegue se alimentar das fezes do peixe palhaço. E aí ela tá ganhando nutrientes nessa relação também. Então reparem que essa relação é benéfica para ambos os lados. Porém, a anêmona ela não é dependente do peixe palhaço para se alimentar. Ela não precisa. O peixe palhaço ajuda, mas ela não precisa do peixe palhaço. E o peixe palhaço não precisa da anêmona para sobreviver. Fica mais fácil porque ele está protegido, mas não é obrigatório para ele estar numa anêmona. É interessante eu pontuar aqui para vocês que caso um peixe palhaço, por exemplo, viva no aquário e não viva numa anêmona, se você for pôr ele numa anêmona, ele vai morrer. Por quê? Porque esse peixe palhaço, quando ele não está vivendo na anêmona, ele não produz o muco para revestir o corpo dele e proteger ele dos quinidócitos. Portanto, ele fica vulnerável à anêmona, tá? É importante pontuar isso aí para vocês. Um outro exemplo clássico que a gente tem é o do crocodilo com o pássaro palito, que recebe esse nome porque esse pássaro é o palito de dente do crocodilo. Então, olha só que legal. O crocodilo, ele fica lá com a bocona aberta e o pássaro palito vai lá e fica limpando, comendo o resto de alimento entre os dentes do crocodilo. O pássaro palito tá ganhando nutriente numa dessa, né? Tá se alimentando.
E o crocodilo está ganhando proteção bucal, higiene, que vai impedir com que ele tenha infecções aí que podem prejudicar esse animal. Mas o crocodilo não precisa disso. Ele pode até ficar sofrendo lá, mas dificilmente ele vai morrer por conta de uma infecção na boca dele. E o pássaro palito também pode comer outras coisas além dos restos de comida na boca do crocodilo. Então não há uma relação obrigatória, porém é benéfica para os dois, eles se ajudam se eles estiverem juntos. Então olha como ficam os gráficos dessa relação. Quando as espécies estão isoladas, elas sobrevivem, né? Ó, a espécie A está sobrevivendo de boa aqui e a espécie B está sobrevivendo de boa aqui. Mas quando a gente reúne essas espécies, elas crescem muito mais do que elas cresceriam isoladamente, né? Por quê? Porque elas se ajudam. Então a população tem um sucesso aí e o número de indivíduos aumenta. O comensalismo, gente, é uma relação ecológica que também acontece entre espécies diferentes, ou seja, uma relação interespecífica, onde as espécies obtêm para si, onde uma das espécies obtém para si benefícios, enquanto a outra não tem nem ganho nem prejuízo, a outra fica indiferente. A espécie que obtém os ganhos, a gente chama ela de comensal. E os seus ganhos, eles são relacionados à aquisição de alimento. Então, um exemplo muito famoso também aqui, o exemplo mais famoso que a gente tem aqui, são das rêmoras e dos tubarões. Então, gente, aqui a gente tem um tubarãozão, né? Parece até um tubarão branco aqui. E aqui a gente tem as rêmoras. As rêmoras, elas ficam nadando junto com os tubarões. E, ó, na cabeça da rêmora, ela tem umas ventosas, né? Bicho bem feio, né? Ela tem uma ventosona na cabeça dela. E ela gruda essa ventosa no tubarão. Ela se fixa no tubarão e pega uma carona aí com o tubarão. E aí, o resto de alimento do tubarão cai da boca do tubarão, né? Então, o tubarão se alimenta, esses alimentos caem da boca do tubarão. E as rêmoras comem esse alimento que vazou, né? Que o tubarão comeu e não entrou na boca dele. Elas se alimentam desses restos das presas dos tubarões, certo? Então, para o tubarão, tanto faz a rêmora estar lá com ele. O tubarão não se importa que a rêmora esteja lá. Mas a rêmora tá ganhando o resto de comida aí do tubarão, né? O tubarão não ia comer aquilo lá mesmo, então para o tubarão, tanto faz. Então, isso é um comensalismo. Uma relação mais zero, porque um tá ganhando e o outro tá indiferente. Já o inquilinismo também é uma relação mais zero. Só que a espécie que obtém ganhos, ela é chamada de inquilina, e os seus ganhos são relacionados a moradia, proteção ou suporte. Um exemplo que a gente tem no nosso cotidiano são as orquídeas, né? As orquídeas, elas vivem sobre outras plantas, que é um tipo especial de inquilinismo que a gente chama de epifitismo. Fitismo, fito é planta, né? Epi é sobre, então uma planta está sobre a outra. Epifitismo é um tipo especial de inquilinismo que acontece entre plantas. As orquídeas, elas vivem sobre essas plantas, sobre essa árvore aqui, por exemplo, só que ela não está parasitando essa árvore, ela só está em cima dessa árvore. A árvore está nem aí que a planta está aqui, ó. Isso aqui são as raízes aéreas das orquídeas, da onde as orquídeas conseguem obter nutriente do próprio ar, né? Elas conseguem absorver água do ar através dessas raízes aéreas aqui que as orquídeas têm. E aí as orquídeas fazem fotossíntese, elas não parasitam a planta, que elas estão em cima, elas só estão lá vivendo em cima da planta, só que elas ganham um benefício por estar aqui em cima, que é maior incidência de luz solar, né? E proteção também, porque elas não estão ali no solo, onde qualquer animal pode passar e acabar causando uma lesão ou se alimentando dessa planta. Então, aqui elas ganham mais, aqui em cima dessa árvore, a orquídea ela ganha mais luz, portanto ela faz mais fotossíntese, ela está abrigada, né? Ela está protegida, e a árvore que está servindo de suporte para ela, tanto faz, a orquídea tá lá. Um exemplo muito engraçado que a gente tem é o do pepino do mar com o peixe-agulha. Gente, o peixe-agulha, ele entra dentro do pepino do mar, porque o pepino do mar é um bicho bastante repulsivo, assim. Os animais, os grandes predadores, em geral, eles não comem pepino do mar. Tem um gosto ruim, tem espinho. É um bicho bastante repulsivo. E então, os animais, alguns peixes, como o peixe-agulha, têm a capacidade de entrar dentro do pepino do mar para se esconder de seus predadores lá dentro e ter a proteção. E o pepino do mar tá nem aí. Pro pepino do mar, não importa que tenha um bicho dentro dele.
Muito louco isso, né? Então, olha aqui nesse videozinho. Some animals go to quite extreme depths in their quest to find a secure place to lodge. A pearlfish is looking for exactly that. Esse é o peixe pérola. Não é o peixe agulha, mas ele faz a mesma coisa que o peixe This agulha. cumbersome oddball could be the answer. A rather strange-looking lump known as a sea cucumber. It spends its days sucking sand in through one end of its body, extracting anything nutritious from it, and passing what it doesn't want out the other end. Então aí ele estava explicando, né, que o pepino do mar, ele fica comendo substrato e expelindo para fora a areia que não é nutriente para ele, né? O que tiver de nutriente ali no meio da areia, ele absorve, digere, e ele faz um cocôzinho cheio de areia, eliminando aquela areia que não é útil para ele. E olha isso. Any port in a storm? But the pearlfish is in fact very clever. Sea cucumbers are repulsive to most predators, meaning the crafty lodger is safe inside. Bizarro, né? In fact, it is such a comfortable pad that after settling in, it is happy to share its home with friends and family. E olha só, mais de um peixe entra uma vez no pepino. E o pepino não se importa para ele, isso não é prejudicial. E para os peixes pérola aí, tá tudo bem. Bizarro, né, gente? A natureza é muito louca. Agora, vamos ver os gráficos, né? Que os gráficos são muito importantes porque vira e mexe com a questão mostrando esses gráficos. Então, aqui a gente tem o gráfico 1, onde as espécies compartilham o mesmo hábitat, elas estão vivendo juntas. Então, ó, uma espécie está lá crescendo tranquilamente, não muda nada. Enquanto que outra espécie tem aí um crescimento populacional, um benefício por estar vivendo associada à espécie A. Já que no gráfico 2 a gente separou essas espécies, então reparem que a espécie A continua vivendo de boa, não muda nada na população, no número de indivíduos da espécie A. Mas a espécie B tem um declínio na população aí por ela não estar vivendo junto com a espécie A, porque ela perdeu uma vantagem que ela estava tendo ali naquela interação ecológica, naquela relação ecológica, certo? Agora vamos começar a falar das relações desarmônicas. A competição provavelmente é uma das relações mais aí, importantes que a gente tem, que é uma relação entre indivíduos ou da mesma espécie ou de espécies diferentes. Então, ela pode ser tanto uma relação intraespecífica quanto interespecífica, em que os indivíduos estão disputando alguma coisa aí, ou são recursos alimentares, ou são parceiros sexuais para se reproduzir, ou é espaço para eles habitarem, enfim, eles estão disputando alguma coisa. E ambas as espécies que participam da competição, elas têm uma diminuição da aptidão delas por elas estarem competindo. Não é benéfico elas estarem competindo. E é um importante componente da regulação do tamanho populacional. Lembra lá na nossa primeira aula de ecologia que eu falei para vocês dos fatores de resistência do meio, da capacidade de limite de suporte de uma população? Um dos fatores que prejudica e que vai estabelecer o número máximo que uma população consegue crescer é a competição. Para quem não lembra disso, também vale a pena voltar nessa parte da aula lá da nossa primeira aula. E por que a competição é prejudicial para as duas espécies? Porque, gente, lembra que eu tinha explicado também lá na primeira aula o princípio de Gauss aqui, que mostra pra gente que quando duas espécies de paramécio que consomem o mesmo nutriente vivem juntas, uma cresce bastante, mas a outra acaba levando à extinção dela. Perceba que mesmo essa que cresceu bastante, ela cresceu menos do que ela teria crescido se ela estivesse sozinha. Por quê? Porque ela perdeu energia, esforços e parte dos recursos na competição com a outra espécie de paramécio. Então, uma metáfora que eu gosto de fazer é o vestibular. Todo mundo está estudando para o vestibular. Todo mundo está desprendendo energia para competir naquele vestibular. Não é fácil para ninguém. Então, mesmo quem seja aprovado e vença a competição, aquilo custou muito para aquele indivíduo. Foi
foi uma coisa ruim para aquele indivíduo ter que se esforçar tanto, passar por todo um estresse psicológico, fazer a prova, lá. Não é fácil competir, gente. Competição sempre é algo ruim. Mesmo que você ganhe a competição, se você não estivesse competindo, se todo mundo tivesse sua vaguinha lá no vestibular, seria muito melhor, não seria? Então, percebam que a competição ela é uma relação que é positiva, que ela é uma relação que ela é negativa para ambos os lados. Mesmo quem ganha a relação, mesmo quem ganha a competição, tá perdendo algo por estar competindo. Se ele não estivesse competindo, seria melhor para ele, né? Já a predação, gente, é uma relação mais-menos. Por quê? Porque uns indivíduos saem ganhando alimento e o outro morre, né? Então ele é muito prejudicado. Então, a predação é definida por ter uma espécie predatória que ataca, mata e devora a presa. Isso é muito importante, tenham isso em mente, porque já vou falar de parasitismo, e no parasitismo não tem essa questão de morrer instantaneamente, vocês vão ver que tem essa diferença aí, tá? O predatismo, ou predação, né, são sinônimos, é um importante mecanismo de seleção natural, uma vez que os predadores e as presas ágeis e eficientes são os que têm maiores possibilidades de sobrevivência e assim de gerar descendentes com maior probabilidade de apresentar essas características adaptativas. Então, gente, quanto mais rápido corre uma zebra, maior sua chance de sobreviver e reproduzir, porque ela consegue fugir, né, do seu predador, do leão aqui, por exemplo. Assim, mais seus genes são passados adiante e sua prole, portanto, vai saber correr rápido também, né? Então, cada vez mais rápido correm as zebras. Assim como o leão, né? Quanto mais rápido o leão conseguir correr atrás de suas presas, mais ele se alimenta, mais ele sobrevive, mais ele se reproduz e mais ele passa essa característica para a sua prole. Então, a predação é uma importantíssima pressão seletiva na seleção natural. E, gente, quando a gente fala predação, a gente tende a pensar num ser carnívoro comendo um outro bicho, né? Mas uma vaquinha aqui bonitinha comendo grama, ela tá matando a grama que ela tá comendo. Isso aqui também é uma relação de predação, tá? Herbívoros também são predadores. É meio esquisito pensar nisso, né? Mas eles são. Então, gente, pensando que a predação ela é uma importante pressão seletiva, nós vamos ter muitas adaptações à predação, né? A gente vai ter tanta adaptação para capturar as presas, quanto adaptação para evitar o predador. Muitas vezes, essas adaptações são as mesmas, né? A mesma adaptação que você usa para capturar uma presa é a que você usa para fugir de um predador. A gente vai ver isso em alguns exemplos que eu trouxe aqui. Então, a primeira adaptação que eu queria comentar com vocês são os animais peçonhentos. Os animais peçonhentos são aqueles animais que possuem peçonha, que é um órgão inoculador de veneno. Como a gente consegue ver aqui, o dente da cobra tem um canal nele por onde escorre um veneno e aí a cobra injeta esse veneno na sua presa. E a presa fica incapacitada, ela fica imóvel e aí a cobra consegue comer aquilo lá, né? É diferente um animal peçonhento de um animal venenoso. O animal venenoso é um animal que produz veneno, mas não tem a capacidade de inocular aquele veneno. Como, por exemplo, o baiacu. Então, o baiacu é um peixe que produz veneno, que se algum bicho for lá e morder ele, ele vai acabar se envenenando com o veneno que o baiacu produz, tá? E aí esse bicho vai largar o baiacu sobrevive, ou ele vai comer o baiacu e vai morrer, e aí os outros animais ali vão aprender que comer baiacu leva à morte, portanto não se come baiacu. Nós, seres humanos, a gente até come baiacu, mas aí tem que remover a glândula de veneno do bicho, tem que ter toda uma limpeza lá de como para poder preparar a carne do baiacu para você poder comer sem se envenenar, porque leva à morte de verdade. Então, caso um dia vocês venham a comer carne de baiacu na vida de vocês, prestem muita atenção na procedência aí e no preparo desse baiacu, porque isso é muito importante, tá? Então, reparem que o veneno ele também pode ser uma adaptação para evitar o predador, né? Mas aí, no caso dos animais peçonhentos, é para capturar seu alimento. Também pode ser usado para defesa, né? Mas em geral é para capturar o seu alimento.
Outro exemplo de animal peçonhento que a gente tem, o escorpião, que tem um aguilhão lá na cauda dele, cheio de veneno, que ele espeta lá o indivíduo e envenena aquele indivíduo. Nós temos as aranhas, que tem as quelíceras com veneno, e por aí vai, né? Uma outra adaptação muito importante à predação são as estruturas de captura. Um exemplo clássico aqui, né? Os anfíbios e alguns répteis possuem línguas muito musculares e retráteis que conseguem capturar rapidamente suas presas, que são insetos que saem voando por aí, né? E a musculatura desenvolvida também é uma importante adaptação à predação, porque o bicho tem que conseguir correr para pegar a sua presa, né? As presas, no sentido de caninos, bem desenvolvidos e pontudos, também são importantes para conseguir dilacerar a carne, dentre muitas outras adaptações. Dei aqui só as principais. Já a adaptação para evitar o predador, reparem que a musculatura desenvolvida também é algo que aparece para evitar o predador, né? Então, um cavalo é um bicho lindo, extremamente muscular. A gente consegue ver o músculo do cavalo embaixo da pele dele aqui, né? E por quê? Porque o cavalo ele corre muito para evitar seus predadores naturais. Chifres e espinhos também são boas adaptações para evitar o predador, porque isso machuca o predador, como é o caso do rinoceronte. O rinoceronte também tem uma outra adaptação muito legal à predação, que é um couro extremamente grosso e rígido, que impede aí que o predador consiga morder ele, né? Então, ter um tegumento rígido, uma concha, esse tipo de coisa também é uma adaptação para evitar o predador, né? E a camuflagem, que eu acho muito bacana também, que é quando um organismo ele desenvolve um padrão de forma e cor para se confundir no meio que ele vive. Então, por exemplo, aqui a gente tem o bicho-folha. Aqui tá fácil de enxergar o bicho-folha porque ele está em evidência. Mas imagine esse bicho no meio da natureza, no meio de um monte de folha. Fica muito difícil de enxergar ele. Então, um predador que seja visualmente orientado, que enxergue suas presas e capture elas através da visão, utilizando o sentido da visão, esse predador dificilmente vai conseguir encontrar esse bicho-folha. Portanto, isso aqui é uma adaptação à predação, porque esse bicho-folha consegue sobreviver mais e se reproduzir mais por estar camuflado. Um outro exemplo de adaptação é o mimetismo. O mimetismo é quando um animal imita outro, tá? E nem sempre o mimetismo é uma adaptação para evitar o predador. Pode ser também uma adaptação para capturar a presa. Lembra que eu falei que misturava? Algumas adaptações era tanto para um quanto para outro? O exemplo aqui que eu trouxe para vocês é dessa aranha aqui, desse gênero Myrmarachne, que é uma aranha que imita uma formiga. Isso aqui parece muito uma formiga, né? Mas é uma aranha. Olha aqui as quelíceras com veneno dessa aranha. Se a gente contar o número de patas aqui, não sei se vai dar para ver nessa foto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá faltando uma aí, né? Tá faltando uma aí. Mas, enfim, são 8 patas e não 6 patas como a gente encontra nas formigas, né? Então, isso aqui é uma aranha que imita uma formiga, porque adivinha o que essa aranha come? Formiga. Então, ela mimetiza a sua presa para passar desapercebida entre as formigas e conseguir capturar a sua presa. Então, o mimetismo, ou seja, quando um organismo copia o outro, também pode ser uma adaptação para captura da presa. E agora eu quero explicar para vocês, tanto o mimetismo quanto o aposematismo. O aposematismo é a coloração de advertência. É quando uma espécie exibe uma coloração muito chamativa para mostrar para seu predador que ela é perigosa. Então, o predador ele aprende que aquele padrão de cor é de algum bicho que é impalatável, de um gosto ruim, ou é algum bicho que possui veneno. Portanto, ele aprende aquele padrão e passa a evitar os organismos que têm aquele padrão. Então, como é o caso dessa mariposa aqui. Essa mariposa ela é venenosa e ela tem essas asas bem coloridas, justamente para alertar seus predadores de que ela é perigosa, que se eles comerem ela, vai fazer um mal para aquele predador, né? Aqui a gente também tem essas rãs aqui, que são extremamente coloridas e venenosas. Aí aqui a gente tem um mimetismo junto.
O mimetismo não é quando um indivíduo copia o outro. A gente tem dois tipos de mimetismo principais, né? O mimetismo milleriano e o mimetismo batesiano. O mimetismo batesiano é o mais comum na natureza. Então, por exemplo, essa mariposa tem essa coloração de advertência e ela é venenosa. Isso aqui é uma borboleta. Borboleta é diferente de mariposa, principalmente nas antenas, né? A antena da borboleta tem uma bolinha na ponta e é fininha. E a antena da mariposa é normalmente cheia de pelinho, né? Mais grossa. Não tem, ó, repara que não tem uma bolinha aqui na ponta e aqui na ponta da antena da borboleta tem uma bolinha, né? Então, essa é uma forma boa da gente diferenciar mariposa de borboleta. Então, essa mariposa é venenosa. Essa borboleta não é venenosa, mas reparem que essa borboleta copiou o padrão de coloração da asa dela com o da mariposa. Por quê? Porque essa borboleta, dessa forma, ela tá falando para os predadores dela que ela é perigosa. Mas, na verdade, ela não é perigosa porque ela não produz veneno. Então, ela está imitando um outro organismo sem imitar, de fato, a defesa que aquele organismo, a característica que aquele organismo tem. Então, ele imita a coloração, essa borboleta imita a coloração dessa mariposa, mas ela não tem veneno. Então, é uma estratégia para enganar seus predadores de que ela tem veneno e assim evitar ser predada. Já o mimetismo milleriano é quando uma espécie imita a outra em tudo, inclusive no veneno. Então, isso aqui é uma espécie de rã. E isso é uma outra espécie de rã. São rãs diferentes, de espécies diferentes. Mas as duas são venenosas e as duas exibem o mesmo padrão de advertência ali, de coloração. Por quê? Porque assim é muito mais fácil na natureza que o predador aprenda somente um padrão de advertência do que ele aprender vários, né? Se ele tiver que aprender vários, fica mais difícil dele lembrar. E aí, aquela espécie, mesmo ela possuindo uma cor exuberante, ela pode acabar sendo comida. Agora, quando todas as espécies diferentes daquele mesmo local são venenosas e apresentam a mesma coloração, o mesmo padrão de advertência, então fica mais fácil para o predador aprender que aquilo lá é ruim e evitar aquilo. Então é mais benéfico que todo mundo exiba um padrão semelhante. Então, entenderam? Então isso aqui é um mimetismo milleriano. Por quê? Porque essa aqui é a espécie original e essa é a mimética. A espécie mimética, que está copiando alguém aqui, ela está copiando o padrão de coloração e o veneno. A estratégia também, para defesa, também está sendo copiada. Já no mimetismo batesiano, a espécie aposemática aqui, que possui um veneno, né, está sendo copiada aqui por essa espécie mimética. Só que essa espécie mimética não tem o veneno. Ela só está fingindo que ela é aposemática. Ela está copiando alguém que seja aposemático, certo? Isso aqui é o mais comum na natureza, mas isso aqui rola também. Agora, vamos falar do parasitismo. O parasitismo, gente, como eu tinha falado para vocês lá, diferentemente da predação, o parasita ele não vai matar seu hospedeiro logo de cara. Inclusive, não é interessante para o parasita que seu hospedeiro morra. Por quê? Porque os parasitas são organismos que se instalam e vivem no corpo de outros, que são os hospedeiros, né? Dos quais eles retiram alimentos e outros recursos. E os parasitas se reproduzem também nos seus hospedeiros. Então, enquanto o hospedeiro estiver vivo, o parasita está obtendo alimento, está obtendo recurso, está conseguindo se reproduzir. Então, enquanto o hospedeiro estiver vivo, para o parasita é bom. Assim, os parasitas eles não matam seus hospedeiros imediatamente, mas causam inúmeros prejuízos ao longo prazo, uma vez que interferem nas funções orgânicas, debilitando e sendo responsáveis por inúmeras doenças, né? E aí nós temos parasitas em praticamente todos os grupos de organismos que existem. Os vírus são parasitas obrigatórios, porque se não tiver uma célula lá para replicar o vírus não consegue fazer nada sozinho, né? O vírus não produz energia, o vírus não se reproduz, ele precisa parasitar uma célula para conseguir existir, basicamente, né? Para se reproduzir. As bactérias podem ser parasitas, os protozoários, os fungos, os vermes, os insetos e até mesmo plantas são parasitas de outras plantas, né? Existem plantas lá que conseguem inserir suas raízes dentro de outras plantas e sugar a seiva dessa outra planta aí, ao invés dela sugar a seiva do solo, no caso da seiva bruta, ou ela pode sugar a seiva elaborada da planta, né?
Ou seja, essa planta parasita aí não vai fazer nem fotossíntese, porque ela já está pegando a matéria orgânica ali produzida pelaquela planta. Então, são as plantas parasitas. A gente tem dois tipos de parasitas, né? Os parasitas que vivem dentro de seus hospedeiros, né? Os endoparasitas, como é o caso do Trypanosoma cruzi, que é o protozoário que causa a doença de Chagas, né? O Trypanosoma cruzi, ele é um protozoário flagelado que vive dentro do corpo do organismo. Então, aqui a gente tem uma ilustraçãozinha dele junto com as hemácias, né? E a gente tem os ectoparasitas, que são os parasitas que vivem do lado de fora do hospedeiro, ecto do lado de fora, né? Como, por exemplo, a sanguessuga, que fica lá parasitando uma pessoa, sugando o sanguinho da pessoa. A pessoa não vai morrer de cara, mas se tiver um monte de sanguessuga lá na pessoa, essa pessoa vai acabar perdendo muito sangue, isso vai ser prejudicial para ela, né? Então, é uma relação ruim para o ser humano, mas benéfica para a sanguessuga. E a sanguessuga fica lá do lado de fora do hospedeiro, né? Na medicina, muitas vezes, no passado, foi usado bastante a sanguessuga. Aí, porque ela secreta junto ali na saliva dela, ali quando ela morde a pessoa, uma substância anticoagulante, e aí ela remove o sangue daquele local. Então, no caso de necrose, algum tecido que ficou com muito sangue acumulado lá, causando lesão no corpo da pessoa, era muito comum antigamente colocar lá uma sanguessuga para tirar o sangue daquele local e tentar restabelecer a função daquele organismo. Então, dá uma olhadinha aqui no gráfico de predação e parasitismo. Existem vários gráficos de predação e parasitismo, muitos mesmo, mas esse aqui é um tipo que aparece, acho que quando passa um longo período de tempo. O que acontece com a população das cobras, que são os predadores, e dos ratos? Reparem que quando começa a subir muito a população de cobras, isso leva a um declínio da população de ratos, afinal essas cobras estão predando mais os ratos. Se a população de rato diminuir muito, as cobras vão acabar diminuindo também, porque sem alimento não tem cobra, né? Quando as cobras passam a diminuir, a gente vai tendo aí um aumento na população de ratos. E aí fica intercalando, né? Picos de população de cobra com picos de população de rato. Uma população regula o número de indivíduos da outra. Então, esse tipo de gráfico aqui é o que a gente encontra a longo tempo, né? Há muitas gerações passando aí, é o que a gente encontra para a predação e para o parasitismo. Então agora, gente, eu vou falar da última relação ecológica da aula de hoje, que é o amensalismo. O amensalismo é a relação mais diferentona de todas, porque é uma relação que é negativa para um dos indivíduos, mas para o outro tanto fez estar com esse indivíduo ou não. Então, uma relação zero menos. O amensalismo também é conhecido por antibiose e consiste numa relação desarmônica em que indivíduos de uma população secretam substâncias que inibem ou impedem o desenvolvimento de indivíduos de populações de outras espécies. O primeiro exemplo que eu vou dar para vocês é um exemplo que é muito importante da medicina, que é o do fungo Penicillium, que é o fungo que produz a penicilina. A penicilina é um antibiótico muito famoso, né? O que é um antibiótico? É uma substância que afeta que afeta o desenvolvimento de bactérias, e somente bactérias. Então aqui a gente tem uma placa de Petri, e nesse meio de cultura dessa placa de Petri nós temos o fungo, né? E a gente tem bactérias aqui, essa mancha aqui são colônias de bactérias. Percebam que quando chega em volta do fungo, a mancha de bactérias não consegue crescer. Por quê? Porque o penicillium, ele fica durante a vida dele secretando penicilina. E aí, como ele fica ali secretando penicilina, as bactérias não conseguem crescer em torno desse fungo. Então, para o fungo, tanto fez tem bactéria ali, porque ele vai continuar produzindo penicilina de qualquer jeito. Só que para a bactéria, a penicilina é tóxica. Então, para a bactéria, não dá para ficar junto com o fungo, né? Para a bactéria é um prejuízo estar junto com o fungo. Um outro exemplo é o eucalipto. Vocês já devem ter ouvido falar que reflorestamento de eucalipto é uma coisa que não é muito funcional aí pensando na biodiversidade, né? Por quê? Porque o eucalipto, gente, ele cresce e no solo
ele produz toxinas que ele vai liberando ali no solo. E essas toxinas impedem que outras plantas grandes consigam crescer junto com o eucalipto ali, né? Só o eucalipto consegue tolerar essa toxina. Outras plantas maiores não. Então, reparem que aqui no solo dessa floresta de eucaliptos aqui, né? Dessa plantação de eucalipto aqui, reparem que no solo quase não tem vegetal, né? Dá para ver bastante o solo, tem só umas graminhas, umas coisas bem pequenininhas, que são mais resistentes. Não existem outras árvores, por isso a biodiversidade de uma floresta de eucalipto é muito pequena. Então, para as outras plantas aí que tentem viver com o eucalipto, é horrível, é prejudicial. Mas o eucalipto, vivendo ou não com outras plantas, ele vai produzir essa toxina que ele libera no solo de qualquer forma. E por fim, a gente tem o exemplo da maré vermelha, que quando a gente tem aí alteração na disponibilidade de nutrientes e temperatura ali da água, do mar, a gente tem que algumas algas vermelhas, elas super proliferam, formando essa mancha vermelha na água. Só que essas algas, elas também produzem substâncias tóxicas naturalmente ali, tendo ou não tendo ninguém junto com ela. E aí, os outros organismos ali do plâncton ou que estejam por perto dessa maré vermelha acabam morrendo por conta dessas toxinas. Então, é prejudicial para os outros organismos que não as algas vermelhas, certo? Então, reparem no gráfico do mensalismo. Quando as espécies estão reunidas, uma espécie aqui fica de boa e a outra tem um declínio muito grande, podendo até ser extinta. Já quando as espécies estão separadas, a espécie lá que recebeu aquele declínio vive normalmente, cresce e se estabiliza normalmente, enquanto que nada acontece com a espécie que produz a toxina, certo? Então, para ela, tanto faz, tanto fez se tem alguém ali junto ou não. Mas esse alguém junto é prejudicado na presença da espécie que produz as toxinas. Então, gente, para finalizar a aula de hoje, vamos fazer alguns exercícios para fixar essa matéria aí que a gente viu. Começando aí para um exercício da Unesp, que como eu já tinha comentado com vocês, o Unesp ama ecologia, então vamos começar com o Unesp. Muitos seres vivos estabelecem relações ecológicas entre si e podem ter benefício ou prejuízo ou ainda ser indiferentes na relação. Alguns exemplos dessas relações foram descritas a seguir. 1. Os peixes-piloto ficam à espera de restos de alimentos desprezados pelos tubarões. Estes, por sua vez, não são prejudicados nem beneficiados pelos peixes-piloto. Então, a gente está falando aí de uma relação mais zero que envolve alimento. A gente está falando de comensalismo. Não. 2. Seres vivos que vivem em castas não conseguem viver isoladamente. Dependem uns dos outros em todas as fases da vida e existe uma nítida divisão de funções. Bom, se a gente está falando de seres que têm divisão de função, a gente está pensando aí ou numa colônia, se eles tiverem associação física, ou numa sociedade do tipo heteromórfica, de uma eu-sociedade, né? Bom, a gente não conseguiu viver isoladamente não significa que eles são associados fisicamente, só que eles dependem um do outro para a sobrevivência aí, né? Que é o que acontece na eu-sociedade também. Então, por enquanto, não dá para a gente afirmar se isso é uma colônia ou se isso é uma eu-sociedade. Vamos continuar. 3. As lebres podem ser abatidas por onças, que são utilizadas como fonte de alimento. A população de lince tem um papel importante no equilíbrio da população de lebres. Bom, tá falando aí de alguém que morre para ser fonte de alimento do outro, então é uma predação, né? 4. Muitas orquídeas ficam em cima de troncos de árvore, obtendo suprimento de luz para a fotossíntese. As árvores não são beneficiadas e nem prejudicadas pelas orquídeas. Então a gente está falando de uma árvore, de uma planta vivendo sobre a outra. Isso é um inclinismo ou epifitismo, né? Que é quando essa relação é entre plantas, uma planta fito, planta, epi, sobre, então uma planta sobre a outra. Vamos agora analisar nossas alternativas. Então, a 1 a gente já sabe que é comensalismo, ou é AP, ou é AE. Aí um tá falando que é epifitismo, o outro tá falando que é equilinismo. Epifitismo tá mais preciso. Então, essa aqui por enquanto é mais bonita. Vamos analisar as outras. 2, um tá falando que é sociedade, o outro tá falando que é colônia. De fato, não tem como a gente diferenciar aqui. Mas a 3, nesse aqui tá falando que é predação e esse aqui tá falando que é mutualismo. E a gente sabe que a 3 é uma predação, portanto, letra B.
Lembrando que nessa 2 aqui, ó, não conseguir viver isoladamente é isso. Um indivíduo depende do outro. Não está falando se eles têm ou não associação física. Portanto, não dá para eu afirmar se isso é uma colônia ou se é uma sociedade. A gente fica aí dependendo das outras alternativas. Beleza? Letra B. Outra da Unesp. Considere os gráficos. Tá aí os gráficos. Após uma aula sobre relações ecológicas, um professor propôs aos seus alunos a identificação de 3 dessas relações interespecíficas entre espécies diferentes. Espécies diferentes de seres vivos A, B, C, D e F estão relacionados nos gráficos. Pode-se concluir que as relações 1, 2 e 3 correspondem respectivamente. Então, lá, na relação 1, nós temos que quando a espécie B está junto com a A, essa espécie B prospera. Mas quando a espécie B está separada da A continua na mesma coisa e a espécie B tem aí um declínio. Então, isso aqui é uma relação mais zero. Quais são as relações mais zeros as relações mais zero que nós temos? A gente tem o inquilinismo e a gente tem o comensalismo, certo? Na 2, a gente tem que uma espécie é indiferente enquanto a outra está em declínio e quando elas estão separadas, a outra sobrevive e a espécie C continua na mesma. Então, isso aqui é uma relação zero menos. Isso aqui, portanto, só pode ser a antibiose ou o amensalismo, que é a mesma coisa, sinônimo. E aqui, por fim, a gente tem que 2 espécies juntas prosperam muito, mas separadas, elas entram em declínio. Então, isso aqui é um mutualismo ou, quem sabe, uma simbiose, né? Vamos analisar agora nossas alternativas. A gente sabe que a primeira é comensalismo ou inquilinismo, então só pode ser ou B ou C. A segunda a gente sabe que é antibiose, então só pode ser a C, né? E por fim, mutualismo, letra C. Então, aqui nesses exercícios, gente, é importante vocês conseguirem identificar se a relação é mais, mais zero, menos, mais, menos. Vocês têm que identificar primeiro quem tá ganhando e quem tá perdendo. E depois, ou se tem alguém ganhando, se tem alguém perdendo, enfim. E aí depois lembrar quais são os tipos de relação de cada tipo. Percebam que é muito além do que decorar, né? É entender essas relações. E é isso. Nossa, eu separei só 2 exercícios para a aula de hoje. Então, qualquer dúvida, a gente se encontra aí pelo Zoom na terça-feira. E estou à disposição de vocês. Beijinhos e até a próxima!